Existe sim uma maneira aí para você deixar o teu PC um pouco mais rápido, deixar o teu PC com um pouco mais desempenho aí, utilizando todos os núcleos que o seu processador possui. A gente tem o clock base e o clock turbo. O clock base é o clock que a gente utiliza no dia a dia, né? O 2.3 GHz, 3.0 GHz e por aí vai. Porém, todos os processadores, eles possuem, né, a grande maioria deles hoje em dia possuem o clock turbo. Esse clock turbo aí, ele sai de 3 GHz, vai 3.80 GHz, 4.0 GHz aí. Então ele dá um ganho de gigahertz no processador. Mas o clock turbo ele só é ativado quando o CPU está sobrecarregado. Então ele entende que ele precisa de mais clock. E essa função não é personalizada já para você iniciar o computador e já estar utilizando o clock turbo. A gente precisa fazer uma configuração no computador, que é uma configuração bem simples, bem fácil, e não vai danificar nada o teu computador, então fique bem tranquilo. Se você tiver com Windows 10 aí, vai ser bem simples mesmo, porque você pode vir aqui na barra de pesquisar, né? Na barra de pesquisar você coloca config aqui, ó, configuração de sistema. Se você tiver com versões anteriores ao Windows 10, né? Então o Windows 10, 11 ou possivelmente o 12 por diante aí não se encaixa nisso que eu estou falando. As versões anteriores você vai procurar lá no painel de controle configurações do sistema, beleza? Então é só ir no painel de controle, procura a configuração de sistema e abre a configuração de sistema. Ou você pode buscar, né, que também o Windows XP tem ali uma barra semelhante ao Windows 10 e você procura ali configurações de sistemas. Configuração de sistemas aqui, ó, você vai ter inicialização do sistema, serviços, inicialização de programas, ferramentas, e aqui você pode simplesmente personalizar o teu computador para quando ele for inicializar. Ou seja, você pode tirar alguns programas que não há necessidade, que deixa o teu computador lento, e assim ele vai inicializar só com aquilo que você for personalizar. Mas o nosso foco aqui simplesmente ele é na inicialização do sistema e opções avançadas. Nas opções avançadas aqui, ó, como você já viu, você tem o número de processadores e a memória máxima. Você também pode colocar aí para ele sempre estar utilizando a memória máxima dele, que eu não aconselho você fazer isso, porque a memória realmente ela tem que ser dinâmica, né? O computador ali, a BIOS, todo o setup, ele tem que entender quando ele precisa de mais memória, quando ele precisa de menos memória. Ele não pode ser algo estático. A memória ela tem que ser realmente dinâmica, né? Mas o número de processadores aqui, você deixa marcada a casinha aqui e você coloca no máximo. No meu caso, eu tenho 36 threads, né? Eu tenho 18 núcleos com 36 threads. Então, nesse caso aqui, você vai pegar o número de processadores, entre aspas, os virtuais e os não virtuais, né? A grosso modo. E somando tudo, você vai ter lá no final. No meu caso é 36, no seu caso pode ser 24 e assim por diante. Você clica aqui e em seguida você clica em OK, daí você vai clicar em aplicar, ele vai pedir para reiniciar o computador. Daí você reinicia o computador e espera. Aqui eu só tenho um adendo que eu sempre faço aqui no final dos vídeos, que é bem importante você sempre acompanhar e chegar no final, porque na maioria dos vídeos eu sempre faço um adendo. Quando você está utilizando o máximo de processadores no seu computador, você teoricamente você está utilizando os 100% dele, porque todos os hardwares, né, isso serve também para carro, para barco, para qualquer coisa, a fábrica ela sempre deixa explícito que ela vai estar, em teoria, o motor do carro ele sempre vai estar funcionando em 70%, em 50%, o barco ali também o motor em 50%, 60% do desempenho, para ele não, digamos, não estar sempre em 100%. Porque se você colocar ali 100%, no caso do processador em si, ele vai esquentar mais. Então é sempre importante aí você, por exemplo, utilizar o Core Temp aqui, ó. Eu utilizo o Core Temp para fazer as minhas medições, você clica ali, e ele vai abrir. Aqui ele vai dar a temperatura máxima, 88 graus, né? E simplesmente as temperaturas mínimas, né? Que foi aqui 33 graus, 49 graus, por todos os cores que eu tiver, né? Então eu aconselho você utilizar algo como Core Temp para você verificar aí as primeiras horas se o seu computador ele vai aquecer com todos os processadores aí, com tanto os cores quanto os threads sendo utilizados. Se ele estiver aquecendo, eu aconselho você a trocar o cooler dele, pegar um cooler mais robusto, tudo para poder dissipar esse calor. Aqui é o único adendo que eu faço, porque se você está utilizando todos os processadores, e isso somando os cores e os threads, você simplesmente vai consumir mais energia, e consumindo mais energia, você vai esquentar mais o processador. E isso não é legal. Então você precisa resfriar. Lembrando que todos os processadores, isso serve também para a placa-mãe, para a placa de vídeo,
quando ele atinge uma certa temperatura, geralmente 85 graus, 90 graus, ele começa a cortar a energia, e esse corte de energia, para não danificar o hardware, ele começa a ter cortes de processamento, e o processamento, o desempenho dele começa a ter uns cortes. Daí você vai começar a sentir umas travadas no computador. Isso pode ser sinal de temperatura alta, tendo picos de temperatura alta. Serve tanto para GPU quanto também para CPU, que são processadores, né? Uma é para processador de vídeo, outra é para processador de dados, né? Então fica aí para você ir cedendo. Fique de olho na temperatura, que se você fizer isso, você vai sim ter um desempenho melhor, porque você vai estar utilizando aí, teoricamente, o turbo do seu processador. Mas tome cuidado com a temperatura. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa dica. Faça aquela gameplay maneira agora, que eu tenho certeza que não vai travar. E lembrando sempre que dá aquela fortalecida no joinha, porque tem muita gente que não conhece essa dica aqui, esse jeito de fazer aqui para utilizar o turbo do processador. E agora você sabe, e tem muita gente precisando para fazer aquela gameplay, para poder utilizar o computador com melhor desempenho. Beleza? Ficando por aqui. Um grande abraço, fui!